Olá, tudo bom, pessoal? Prazer, meu nome é Ricardo Rames Stone e eu fui convidado para falar um pouco sobre a minha experiência como trabalhador nos museus de Colônia. Então vamos dar. É, eu trabalhei com o Museu da Colônia Maciel, que é de imigração italiana, majoritariamente, e o Museu de Imigração Francesa da Vila Nova. No caso, ambas as regiões, ambas as regiões, elas têm suas peculiaridades, claro, mas elas são muito similares. Ambas as regiões elas trabalham muito com o campo, são compostas majoritariamente por agricultores, alguns comerciantes, mas pessoas do campo que vivem numa realidade rural, e isso aí vai se refletir muito no acervo. O acervo, além de ser. O acervo, no geral, ele é composto por objetos da agricultura, alguns objetos da pecuária, objetos da casa. No caso, vamos ter bem variado aqui nessa parte, talvez seja a parte mais variada dos acervos, porque tu vai ter cadeiras, tu vai ter mesas, tu vai ter objetos peculiares que o indivíduo ou a família utilizava, e isso aí, porque né, justamente são por serem doações, então tudo se agrega para até autenticizar a construção da identidade desses colonos que habitavam e habitam a região rural de Pelotas. Também temos objetos religiosos. Ambos os grupos étnicos franceses e italianos eles são de cultura e religiosidade católica, então são bem similares nesse ponto também. Então tu vê imagens de Jesus, tu vê imagens de santos, tu vê até colares e por aí vai, cruzes, mas tu tem um certo cuidado com a imagem, que é muito bem representada. E bem, ambas as regiões são colonizadas inicialmente no século XIX, com o desenvolvimento delas vai se dar no século XX, e justamente elas vão passar por processos parecidos. Tu tem provavelmente naquelas regiões ali uma ocupação outrora muito antiga dos indígenas, que são os primeiros habitantes do Brasil, e algumas resistências africanas, principalmente na Vila Nova, que tu vai ter muito próximo um quilombo naquela região. Então, que é justamente resistência negra, gente, mas que justamente vai ter contato com essa região. E se falar também em outros imigrantes, tu vai ter pessoas com descendência portuguesa, tu vai ter pessoas com descendência alemã e pomerana, e por aí vai, que vão fomentar relações, que vão ser relações de comércio, vão ser relações de amizade, vão ser casamentos, e por aí vai, que vai se dar no século XX, vai se dar agora no século XXI, porque as sociedades estão em constante desenvolvimento e transformação. E, bem, a diferença, assim, no acervo, basicamente se dá no atual. Porque enquanto o Museu da Vila Nova ele continua firme e forte lá na Vila Nova, com boa parte, com justamente sua divisão tradicional, na qual a parte lateral do museu é destinada para o acervo e para a exposição, enquanto a parte principal do prédio ela é destinada para reuniões semanais da comunidade que habita aquela região. Então o prédio ele tem diferentes papéis mesmo, embora seja nomeado como Museu da Colônia Francesa. Bem, enquanto isso, lá na Vila Maciel, a gente teve um incidente muito grave. O teto do museu ele caiu e foi para cima do acervo. E se falar na chuva que veio posteriormente, porque até o pessoal poder fazer alguma coisa perante a situação, levou algum tempo, levou mobilização, teve que acionar bombeiros, teve que acionar gente que pudesse entrar naquele prédio para retirar o acervo. E isso aí precisava ser verificado como é que ia se fazer isso para ninguém se machucar.
E isso aí foi feito, isso aí foi gerado e trabalhou-se então com a restauração do acervo da colônia Maciel, da colônia Maciel, gente. E justamente, basicamente se passou gemo cupim, passou material para desenoxidar, eu acho que é o termo correto, mas posso estar enganado também. Mas enfim, então, fazer esse processo com metal, tirar a ferrugem do metal, basicamente. E porque são materiais muito simples, são materiais de época, são materiais muito rústicos que lidam principalmente com madeira e metal, que era o que mais estava danificado. Até tem vidro, mas o vidro é mais resistente, o vidro tu consegue limpar de outras maneiras, embora todo o material basicamente tenha passado por no mínimo um processo de conservação, restauração, nem que seja superficial, porque isso aí vai depender do estado que o acervo está. E então a gente aproveitou isso aí para justamente para revitalizar um acervo que já estava maltratado pelo tempo, porque o tempo vai consumindo com tudo. Embora já se tenha feito algumas medidas anteriormente de restauração e conservação no acervo, o momento que se foi retirado os objetos e foi dedicado meses para fazer toda essa função, acabou agregando muito mais naturalmente do que apenas um processo de conservação e restauração superficial, que é pegar alguns objetos e dar um jeito neles, passar o gimo cupim, passar esse tipo de material, que claro, teve o conselho de uma conservadora e uma restauradora, teve gente da museologia e teve os bons interessados da história, como eu e alguns colegas, que sempre trabalharam com esse tipo de coisa. Mas que, bem, justamente, temos todo esse processo que levou meses para ser feito, que gerou uma nova iniciativa de colocar o acervo da colônia Maciel lá no Casarão 6, no centro da cidade, no centro da cidade, em Pelotas. Então, o museu que era da colônia, ele acabou indo para o centro e acabou ganhando, inclusive, até mais visitantes por causa disso. Provavelmente nunca teve tantos visitantes no acervo quanto agora, por causa que se tornou muito mais acessível o contato com esse tipo de acervo, com esse tipo de realidade. Então tu vê pessoas que não são simplesmente entusiasmadas, mas pessoas que estão querendo dar uma volta, que estão querendo turistar um pouco, ou que, bem, não tem um lugar melhor para onde ir e aproveitar uma oportunidade para conhecer uma coisa diferente. Então foi um positivo resultado que a gente teve esse desastre, que realmente é uma coisa muito trágica. O prédio outrora tinha sido a escola da comunidade, então o prédio em si ele era um acervo muito importante para aquela região, mas que, bem, se conta com planos ainda de se reformar o prédio, então nem tudo está perdido também. E mesmo aquilo que seja perdido, a gente vai sempre dar um jeito. E eu acho que é por aí que eu quero passar minha mensagem, gente. Muito obrigado, tamo junto.